para adorarmos ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Amém? Senta aí. Vamos ver se eu consigo pregar agora. Aleluia. Deus é bom demais. Você se lembra qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com Deus? Você se recorda qual foi o último milagre que Jesus realizou na sua vida? Você se lembra daquele momento, né? Você consegue se recordar daquele momento de um mover, de uma ação de Deus poderosa sobre a tua vida? Sabe, enquanto eu estou falando isso, talvez alguém está olhando e dizendo assim: pastor, você não sabe, acabei de experimentar lá em casa antes de vir para cá. Glória a Deus. Talvez alguns estão dizendo assim: foi ontem à noite, pastor, tive uma experiência sobrenatural com Deus. Mas por outro lado, talvez pode ter gente que está olhando e dizendo assim: caramba, eu já nem me lembro mais. Já faz tanto tempo que eu nem me recordo mais da última experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Já faz tanto tempo que eu nem me recordo qual foi o último milagre que Jesus fez na minha vida. E talvez alguém ainda pode estar ouvindo e pensando: quem sabe eu nunca experimentei disso. Quem sabe eu nunca experimentei dessa experiência. Quem sabe eu nunca experimentei desse mover sobrenatural. E aí, por que será que isso ocorre? Porque Deus tem os seus preferidos? Não, eu não acredito nisso. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Existem atitudes que tocam o coração do Pai. Existem atitudes que movem o coração de Deus ao nosso favor. E quem sabe se hoje nós pararmos um pouquinho para tentar lembrar das experiências, dos milagres, o do mover, nós não encontramos nada. Acredite, eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda transforma. Jesus ainda realiza coisas sobrenaturais. Por isso há uma palavra que queima no meu coração. E a palavra de Deus para nós nessa manhã é essa: vinho novo. Há um vinho novo para as nossas vidas. Há um vinho novo para a tua casa. Há um vinho novo para o teu ministério. Há um vinho novo para a tua existência. Só que nós precisamos crer nisso, acreditar. Sabe, quando nós paramos e pensamos que talvez não tenhamos tido tantas experiências quanto gostaríamos de ter, talvez nós vamos olhar e ver que algo em nós precisa ser transformado. Porque o céu não perdeu o seu poder. Jesus não perdeu o seu poder. Jesus continua sendo o mesmo de ontem, será hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz em Malaquias, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. O Brasil pode ter mudado, eu e você podemos ter mudado em todo esse tempo, mas Deus não mudou. E se Ele não mudou, talvez se não estamos experimentando algo maior e mais poderoso, é porque quem precisa mudar somos nós. É porque o que precisa ser transformado está em nós. E eu acredito que se nós olharmos atentamente para a nossa vida todos os dias, vamos descobrir que sempre vai haver algo que precisa de transformação. Que sempre vai haver algo que precisa de uma mudança. Pois bem, tem aqui alguém nessa manhã que precisa de uma transformação na sua vida? Tem alguém que quer experimentar dessa transformação de Deus? Então acredite, a palavra de Deus vai gerar isso em você. Porque eu acredito que é isso que Deus tem para nós. Então abre aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 2. E esse texto fala de milagre. Esse texto fala de sobrenatural. Esse texto fala de transformação. E é isso que eu creio que Deus tem para nós nessa manhã. Milagre, mover sobrenatural, transformação. João 2, verso 1. Aleluia. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados
para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse isso aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Grife isso, guarde isso na sua mente. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Só no terminar esse texto aqui, algo já falou agora aqui no meu coração. Coisa linda, olha. Esse texto diz que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Eu vou repetir para que você entenda. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E eu acho que você deveria se alegrar com isso. Por que eu deveria me alegrar, pastor? Porque a Bíblia não está dizendo que esse foi o último. Esse foi o primeiro. Esse foi só o início. Por isso milagres ainda acontecem. Por isso nessa manhã eu creio que milagres já estão acontecendo. Enquanto a palavra de Deus estava sendo liberada, milagres já estão ocorrendo dentro. Pastor, eu não estou vendo nada. Não está vendo porque não está acontecendo fora, está acontecendo dentro de você. Enquanto a palavra de Deus era liberada, ela achou um cantinho aí no teu coração. E acredite, ela já está gerando transformação. Primeiro vamos entender qual era o cenário aqui. Qual era o cenário que nós encontramos aqui? O que é que estava ocorrendo aqui nesse lugar? Queridos, aqui havia uma festa, havia uma comemoração, havia uma celebração. Um casamento estava ocorrendo. 2 vidas estavam sendo unidas. 2 famílias estavam sendo ligadas. Estava havendo um crescimento naquela família. Se iniciava agora uma nova história, um novo casal era formado, uma nova família passava a existir. Então era lugar de alegria, de crescimento, era lugar de comemoração. Os parentes estavam presentes, os amigos mais chegados estavam ali para se alegrar, para comemorar, para celebrar. A festa havia sido preparada para isso, no intuito da celebração. Mas de repente, algo aconteceu. De repente, algo inesperado muda todo aquele cenário. E o cenário que era de alegria, de celebração, então agora passa a ser um cenário de medo, de preocupação, de angústia. Olha como o cenário mudou rapidamente. Agora, a festa precisaria ser interrompida. A festa precisaria parar na metade. A festa iria terminar antes do tempo, para a frustração e decepção daquele casal, para a vergonha deles, para a tristeza deles. Imagina comigo então um dia que era para ser especial, um dia que talvez alguém passou dias, semanas, meses planejando como seria. Tudo bem organizado, tudo bem preparado, para que fosse uma alegria por completa. E de repente, toda aquela preparação é colocada em jogo. Tudo aquilo que foi preparado estava prestes a se perder. Porque o que aconteceu? Algo inesperado aconteceu. Uma situação que ninguém esperava surgiu.
O vinho acabou, ou seja, eles não tinham mais o que servir naquela festa. Não havia mais o que servir para os convidados que estavam naquela reunião. O vinho, né, aquilo que eles tinham para oferecer aos que estavam ali presentes, aos que estavam ali se alegrando com o momento daquela família, acabou. E eles já não tinham mais o que servir. Eu não sei se o vinho acabou porque vieram mais convidados do que eles esperavam. Eu não sei. A Bíblia não relata isso. É claro que isso me ensina algo, né? Se nós queremos que a nossa vida seja plena, seja completa, seja inteira, não seja tomada de decepções e frustrações, aqui vai um simples conselho: aprenda a administrar a sua vida, aprenda a administrar o seu lar, aprenda a administrar a sua casa, aprenda a administrar as suas finanças. Muitos nesses dias têm se frustrado, por quê? Porque não planejaram as suas vidas, porque não souberam planejar, né, a história do seu lar, da sua casa, da sua família. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 28, diz assim: qual de vocês, Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se vai ter dinheiro suficiente para completá-lo? O que ele está dizendo? Quem de vocês, quando vai fazer uma edificação ou uma construção, a primeira coisa que você vai fazer, você vai planejar. Antes mesmo de começar a fazer, você vai planejar, para você saber se você vai conseguir começar e concluir aquilo que você começou. Se você vai conseguir começar, mas também vai conseguir terminar aquilo que você começou. Por isso, mais importante do que começar é terminar aquilo que começamos. Muitas pessoas começam muitas coisas, mas poucos são aqueles que concluem, que terminam. Por isso, antes mesmo de nós começarmos qualquer coisa, vamos planejar. Será que eu vou ter condição física? Será que eu vou ter condição financeira para terminar isso que eu estou iniciando? Por quê? Porque ele diz assim: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, foi envergonhado. Então não tenha tanta preocupação em começar muitas coisas, mas se preocupe em terminar aquilo que você começou. Não precisamos ficar ansiosos de fazer muito, querer começar muito, não. Eu só preciso terminar o que eu já comecei. Concluir aquilo que começamos. Eu também não sei se o vinho acabou porque eles esbanjaram, talvez serviram demais, talvez, né, esbanjaram aquilo que tinha. Eu também não sei se de repente o vinho era pouco, não sei, a Bíblia não diz. Mas de uma coisa eu sei que o vinho acabou, o vinho chegou ao fim. Sabe, queridos, nós precisamos entender que situações difíceis surgem, e o pior, elas surgem para todos. Situações difíceis surgem para o crente, para o que não é crente, para o brasileiro, para o estrangeiro, para o velho, para o novo, para todos. Situações difíceis sempre vão aparecer. Então o que importa, já que eu sei que elas vão surgir, não é o surgimento delas, mas é como eu me comporto quando elas aparecem. É qual é a minha atitude diante das situações difíceis da vida, né? E o pior é que elas aparecem e sem avisar. Situação difícil não manda aviso: olha, eu vou chegar tal dia, tal hora, se prepare. Não, simplesmente surge. É aquele dia que você achava que ia ser o dia mais feliz e de repente ele muda. É aquele mês que você tinha feito todo um planejamento para ser o mês mais impressionante e de repente ele muda.
De repente é o ano que você sonhava que ia ser um ano sobrenatural na tua vida. E de repente, algo inesperado surge. Porque situações difíceis não mandam aviso. Por isso é chamada de situações inesperadas. Porque ninguém espera, elas simplesmente surgem. Então, se elas vão surgir, o que nos importa, já que nós não sabemos em qual momento elas vão surgir. Quem aqui sabia do vírus nesse ano? Quem aqui recebeu um e-mail? Quem recebeu um zap do Covid dizendo, 2020 está na área? Alguém recebeu? Alguém foi avisado? Não, porque foi inesperado. Então a questão não é as situações aparecerem. A situação é como eu vou me portar diante do inesperado. Diante daquilo, deixa eu dizer para você, se existem situações inesperadas, existe aquele que é esperado. Se as situações são inesperadas, se elas chegam sem avisar, ele avisou, um dia eu vou voltar. Um dia eu volto, então me espera. Ele é o esperado do nosso coração, Ele é o esperado das nossas almas. Por isso vamos compreender como a gente se comporta diante dessas situações difíceis, porque você está entendendo que elas vão vir. E o nosso comportamento, a nossa atitude é que vai fazer toda a diferença. Queridos, se isso entrar no teu coração, acredite, a água já está sendo transformada em vinho dentro de você. Se você começar a compreender que você não deveria mais se preocupar com o que vai surgir, mas sim como você se comporta diante do que vai surgir, a água já está virando vinho dentro de você. Algo já está sendo transformado dentro de você. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. E as situações difíceis que aparecem na nossa vida, elas servem para dois propósitos. Na verdade, elas vão fazer, de alguma forma, a gente ser lembrado. É, exatamente isso. Porque quando situações difíceis aparecem na nossa vida, nós podemos ser lembrados de duas formas. A primeira delas, a situação que nós vencemos. Ou então, pela situação que nos venceu. Como você quer ser lembrado no final de 2020? Esse aí foi aquele que o Covid venceu? Não, esse é aquele que na graça de Deus, no poder do Espírito e no amor de Jesus venceu o Covid. Esse é aquele que debaixo da instrução de Deus venceu a crise. Porque de nós, de alguma forma, nós vamos ser lembrados. Ou por quem nós vencemos, ou por quem nós fomos vencidos. Quando a gente fala Davi, o que é que se lembra? Davi é o cara que venceu Golias. Golias foi o inesperado, mas o inesperado projetou Davi. Porque Davi estava preparado para o inesperado. Davi não olhou para o inesperado, Davi olhou para Deus. Davi estava com o seu foco em Deus. Na verdade, o inesperado ali não foi nem o Golias para o Davi. Tem gente que vai ficar doido comigo, porque sou teólogo de plantão. Mas o inesperado ali não foi nem o Golias para Davi, foi Davi para o Golias. Porque quem tinha que temer ali não era Davi a Golias, mas era Golias a Davi. Sabe por que Davi chegou naquele lugar? Ele não estava lá porque era guerreiro. Ele não estava lá porque fazia parte do batalhão, do exército de Israel. Não. Ele estava lá porque o pai havia dado uma palavra para ele. Porque o pai havia liberado uma palavra sobre Davi. Davi, meu filho, vai levar uma quentinha para os teus irmãos que estão na batalha. Davi, vai levar um prato de comida para os teus irmãos. Vai levar um lanchinho para os teus irmãos que estão guerreando. E Davi, obediente, se move debaixo da palavra do pai. Davi chega no campo de batalha com um lanchinho. Não chegou com espada, não chegou com armadura, chegou com a direção do pai. Quando ele chega lá, ele vê o que está acontecendo. Eu vou dizer aqui, naquele momento chegou o inesperado na vida do Golias. O Golias estava afrontando o povo de Israel. Não tem homem aí para se levantar contra mim. Não tem homem para vir parar com o que eu estou fazendo. Não tem homem para vir guerrear contra mim. E não tinha mesmo. Mas de repente chegou. Talvez não um homem, um menino.
Hoje tem muito menino que é mais homem do que muito homem. Vocês viram esses dias um menininho que salvou a irmã do cachorro? Coisa linda. Macho. Tá lá com o corpo, com o rosto todo marcado, extinto. Quando viu a irmã em perigo, não pensou duas vezes. Coisa linda. E de repente Davi chega no campo de batalha. E quando ele chega de gente, ninguém vai fazer nada. Vocês vão ficar aceitando afronta. Vocês vão ficar aceitando afronta. Olha como tudo é uma questão de saber debaixo da direção de quem você anda. O povo de Israel está lá, ó o gigante, ó o gigante, ó o gigante. Ninguém vai enfrentar o gigante, ninguém pode com esse gigante. Davi chega assim, escuta, vocês vão ficar aceitando a afronta desse desobediente? Davi não chamou de Golias de gigante, porque Golias podia ser gigante para o povo lá. Golias podia ser gigante para o povo que estava assistindo, mas para Davi, ele era só um incircunciso. Vocês vão deixar esse incircunciso ficar afrontando você e ninguém vai fazer nada? O Davi chegou para batalhar. O Davi chegou para guerrear. O Davi chegou para fazer a diferença, porque está se movendo debaixo de uma palavra. E aí o Davi vai perguntar, escuta gente, o que vai acontecer com quem guerrear com esse sujeito? Eu quero declarar algo aqui para você nessa noite. Hoje Deus está trocando situações inesperadas por oportunidades para o mover dele se manifestar na tua vida. No começo você começou a pensar e dizer, faz tempo que eu não provo do sobrenatural de Deus. Então eu vou dizer, talvez vai ser diante do Golias que Deus vai manifestar o sobrenatural dele em você. Davi vai perguntar, o que vai acontecer com quem ganhar desse homem? E vão dizer para ele assim, olha, quem ganhava e receber isenção de impostos, não paga mais impostos, e ainda vai casar com a filha do rei. Davi diz, tá para mim, é comigo, tô nessa. E Davi vai para a batalha. Só que no momento que Davi vai para a batalha, o rei Saul vai dizer assim, então toma a minha armadura, vai com a minha armadura. E o Davi até tenta, o Davi veste a armadura de Saul, mas a Bíblia diz que ele ficou desconfortável nela. E ele vai dizer, não, Saul, não precisa não, fica aí com a sua armadura. Sabe, querido, para vencer Golias, nós não precisamos de armadura de desviados. Davi não tinha armadura, mas Davi tinha cobertura. Davi não tinha cargo, mas tinha unção. E ele vai contra Golias. E quando ele está indo, Golias vai dizer, ei, quem você pensa que eu sou? Um cão vira-lata para você vir comigo a pedras? E Davi vai dizer, não, eu não estou indo com espadas, não estou indo com arco. Você tem arco e espadas, mas eu estou indo no nome do Deus de Israel. Ou seja, ele está dizendo, eu sei no nome de quem eu estou andando. Por isso que você precisa não é de armadura, é de cobertura. O que você precisa não é de carga, é de unção. Davi não tinha cargo, Davi não tinha armadura, mas Davi tinha cobertura, Davi tinha unção, e ele derrubou aquele gigante. Não só derrubou, ele cortou a cabeça de Golias. Golias nunca mais voltou a viver. Quando a gente pensa em Davi, do que lembramos? Daquele que venceu Golias. Porque ele venceu o inesperado, a dificuldade, e ele venceu. Isso é tão preciso para os nossos dias, porque é isso que nós estamos vivendo exatamente agora. Lembra como você começou 2020? Lembra como você estava em janeiro de 2020? Uau, esse ano eu estouro. Esse ano vai ser o ano que eu mais vou crescer, que eu mais vou produzir. Esse ano vai ser o ano que eu mais vou ganhar. Esse ano a minha empresa vai crescer. Quantos talvez não começaram o ano assim? Com essa projeção, com essa expectativa, e nada de errado nisso, queridos. Eu só estou dizendo para a gente pensar, porque aquilo era uma festa, aquilo era uma celebração, e de repente o inesperado chegou, para acabar com a festa antes da hora. Quais eram as suas expectativas? Parecia que a festa ia longe, né? Parecia que a festa, nossa, essa festa só vai aumentar, só vai melhorar. Mas aí eu te pergunto, e agora? E nesse exato momento, como você está? Nesse exato momento, quais são as suas expectativas?
Aquela festa não acabou em fracasso, e nem antes da hora certa, mesmo que algo no natural faltou. Você conseguiu entender o que eu disse? Aquela festa não acabou em tristeza, fracasso, vergonha, e nem acabou antes da hora, mesmo que algo no natural faltou. Não tem mais o que servir, mas a festa não acabou. Não tem o que servir, mas eles não foram envergonhados. Faltou algo no natural. Eu não sei para você, mas eu vou falar de mim. Para mim, quando algo no natural falta, é uma oportunidade de nós experimentarmos ainda mais do mover sobrenatural de Deus. Quando algo falta no natural, é porque Deus está dizendo: eu quero mudar uma chave dentro de você. Você vai entender que esse natural não é o mais importante para você. Quando nós entendemos isso, nós começamos a ver diferente. Sabe, talvez você olhe para as nossas vidas, muitas vezes você pode achar assim: o pastor sempre fala assim porque ele nunca perde. Ele nunca perdeu nada. Irmão, você não tem ideia do que eu perco, você não tem ideia do quanto eu perdi. Só que a minha fé não está em perder ou não perder. Não é porque eu perdi que as coisas estão dando errada. Não, a minha fé está em continuar feliz, mesmo quando eu perco. Porque nós precisamos entender o que é evangelho. Quem é que disse para você que Deus só quer que você ganhe? Aonde está isso na Bíblia? Que Deus falou que tudo ia dar certo o tempo todo. Aonde está isso na Bíblia? Que nós sempre estaríamos dando tudo certo. Aonde está? E sabe o que eu penso para a minha vida? É minha vida, não, né? Cada um. A questão não está em perder ou ganhar. A questão está em cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E se o propósito de Deus muitas vezes for que eu perca? É nessa hora que você quer... Não, pastor, eu não acredito que você falou isso. Falei. E se o propósito de Deus for que eu perca? Porque a gente só acha que pode pregar o evangelho mostrando que está tudo bem, que está tudo dando certo, que estamos ganhando. Não. Eu não prego o evangelho quando eu mostro que tudo está acontecendo. Eu prego o evangelho quando eu continuo com a mesma fé, mesmo quando eu perco. Mesmo quando as coisas não dão certo. Mesmo quando o que acontece não era o que eu queria. Por que você acha que Deus só pode se manifestar através de você quando dá certo? E se Ele estiver dizendo agora no teu ouvido, no pé do teu ouvido: filho, eu quero que as pessoas olhem como você perde. Eu quero que as pessoas vejam a tua fé quando tudo está dando errado, quando nada está acontecendo. Gente, chegar aqui cheio de saúde e pregar é muito fácil. Mas e agora se eu estivesse enfermo, com câncer, e chegasse e dissesse: olha, Jesus é bom, eu continuo crendo nele, eu continuo apaixonado por ele. E aí você fala: pastor, isso é loucura demais. Não, isso não é loucura demais, isso é apenas Bíblia. Porque a Bíblia diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, a perder lá. Ou seja, aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. O que isso está dizendo? Que tem momentos que eu perco, mas na verdade eu estou ganhando. Entendeu? Conseguiu compreender? Tem momentos que naturalmente eu perdi, mas a minha Bíblia está garantindo que eu ganhei. E por outro lado, e fique mais atento aqui, existem momentos que a gente ganha e na verdade a gente está perdendo. Qual é o seu padrão de perder ou ganhar? Como você justifica que as coisas estão dando certo ou errado? É pelo que o mundo fala, é pelo que o mundo vê, é pelo que o mundo diz, ou é pela palavra de Deus? Ou é pela Bíblia? Porque pela Bíblia eu vou entender que muitas vezes que eu perdi, eu ganhei. Não perdi. Se eu perdi por amor de Cristo, eu estou ganhando. E é isso que nós precisamos entender, porque maior é o propósito. Consegue entender que vai ter gente olhando para você em meio a perca e dizendo: caramba, como que ela consegue passar por isso desse jeito? Como que ele consegue perder e estar alegre ainda desse... Agora eu acredito que o Jesus que ele sempre falou, é verdadeiro na vida dele.
Porque falar desse Jesus quando tudo está bom, quando tudo está dando certo, quando tem aumento, quando tem carro novo, quando as coisas estão acontecendo, é fácil, irmão. Mas e aí quando a dificuldade vem? Ah, mas é que daí, pastor, quando as lutas vêm, quando o momento difícil vem, a minha fé enfraquece. Sabe, as lutas não estão aqui para a nossa fé ser enfraquecida. Pelo contrário, para a nossa fé ser fortalecida. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nos desertos e vales. Me ajuda, gente. Vão pra perto de ti. Minhas provações não são maior que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Pois diante de mim não se abrir o mar, Deus fará por sobre as águas, rompendo em fé. Revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Agora, vou lutar. A cada dia, rompendo em fé. Não é para a fé diminuir, é para romper em fé. Talvez se quando o inesperado chega a você, fica, minha fé está esfriando, é porque você nunca teve fé. O que você teve era situações boas. Porque a fé é de fato provada no momento difícil. Não é quando tudo, eu tenho muita fé. Claro, está tudo bem. Tem comida no prato, as contas estão pagas, o emprego está garantido. Aí qualquer um tem fé. Qualquer um acredita. Você está acreditando no natural, no que você está vendo. Você não está vivendo uma fé sobrenatural. Porque a fé sobrenatural é quando não tem, mas eu creio que Ele é o mesmo. E eu creio que Ele pode, mesmo que eu não tenha. Pode o quê? Fazer eu ter? Não. Pode me sustentar mesmo sem ter. Pode me deixar contente mesmo, porque a minha alegria não está no prato de comida, está no Deus que eu sirvo. A minha alegria não está no que nós conquistamos, está no Deus que nos conquistou na cruz. O Deus que nos redimiu, que nos lavou. Sabe, muitos têm fé quando tudo está bem. Mas é só faltar algo que... é só algo inesperado acontecer, que eles já dizem, minha fé está fraca. Minha fé se abateu. Não, queridos. O inesperado que surgir na tua vida vai ser para você romper em fé cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Quando a dificuldade vir, você vai crescer ainda mais em fé. Você não vai olhar mais para trás. Acabou o tempo da mulher de Ló aqui. Acabou o tempo da mulher de Ló aqui. Acabou o tempo da mulher de Ló na tua vida. Quem é a mulher de Ló? É a mulher que saiu de Sodoma e Gomorra e olhou para trás porque teve saudade, porque queria ver o que estava deixando. E quando olhou o que deixou, virou uma estátua de sal. Todo mundo foi e ela ficou. Você não fica, você vai. Você não fica, você vai. Nós vamos avançar, vamos andar para frente. Porque fé não é para as coisas acontecerem. Fé é para nós continuarmos crendo mesmo quando nada acontece. Sabe, eu não mudo quando eu perco, não. Claro, a gente sente algo, vai sentir, a gente é ser humano. Mas se quando a gente perde algo, a gente deixa a nossa fé ser abalada, a nossa fé estava no que eu perdi. E não em quem está nos conduzindo. Porque se a nossa fé está em Jesus, ainda que a gente perca, a gente avança. A gente continua crendo. Por que essa festa não acabou antes da hora? Por que essa festa não acabou em vergonha? Por que essa festa não chegou ao fim inesperado? Porque Jesus estava presente. Jesus estava ali.
Jesus foi convidado e estava naquela festa. A primeiro momento isso parece algo muito bom, mas depois, se a gente for entender, não é algo tão bom assim. Porque Jesus, até aquele momento, até o momento das coisas apertarem, das coisas ficarem difíceis, Jesus é um convidado naquela festa. E sabe qual é o problema de ser convidado? É que um convidado é só mais um entre um monte. Alguém que é convidado é só mais um no meio de uma multidão. É só mais um dos convidados que eu convidei para estar na minha festa. E era assim que Jesus era no começo daquela festa. Lembra que eu estou falando de a gente viver algo novo em Deus, de a gente voltar a ter experiências em Deus, de você provar de um milagre, de você provar de uma transformação. Então é uma questão de atitude. Jesus está presente, mas o que Ele é na sua vida? Só um convidado? Entra aí, Jesus, fica aí, mais um, ó. Está cheio de convidado aí, seja mais um. Aquela festa não termina antes da hora, porque alguém teve coragem de expor o que estava faltando. Jesus está presente como convidado, mas quando o vinho acabou, o que é que aconteceu? Alguém se levantou e teve coragem para dizer: o vinho acabou, não tem mais vinho. Sabe, não tentaram maquiar, não tentaram fazer um quissuco para fazer de conta que era vinho. Não tentaram, não, eles foram sinceros, acabou o vinho, não tem mais o que servir, nós vamos ter que acabar com a festa antes da hora. Não tem, eles reconheceram aquilo que estava faltando. Quantos nos nossos dias hoje têm coragem disso, gente? Coragem de ser verdadeiro e falar, de abrir e dizer: olha, está assim, está assado. Não, hoje a gente vive um tempo que é o tempo do faz de conta. Faz de conta que ainda tem o que já acabou. A alegria já se foi há muito tempo, mas faz de conta que é alegre. Hoje é o tempo do faz de conta que estamos bem, estamos mal, estamos morrendo, mas fazemos de conta que estamos bem e que estamos vivos. Por quê? Porque não queremos reconhecer o que acabou, não queremos reconhecer que o inesperado chegou. A pessoa está morrendo, mas está fazendo de conta que está vivo. Sabe, é por causa disso que muitas vezes você vê casamentos que você olhava e que falava: caramba, mas parecia a bela adormecida e o príncipe do cavalo branco, e de repente separou. É por isso que você vê de repente empresas que pareciam tão poderosas, de uma hora para outra fechando. É por isso que você olha e de repente vê ministérios ruindo, caindo. É por isso que você vê de repente aquele cristão que parecia tão fervoroso, desviando. Porque parecia, era aparente. Esse dia eu estava conversando com um irmão e ele falava de um casal que a gente conheceu há muitos anos atrás. E ele dizia: sabe que eu nunca consegui compreender aquele casal que separou? Caramba, eles eram um casal tão perfeito. Era um casalzinho tão assim, que eu olhava para eles: pois é, mas é o que aparece. É o que aparenta. E talvez o casamento acabou porque eles estavam mais preocupados em aparentar do que expor o que acabou. Talvez estavam mais preocupados em aparentar o que parecia ser do que de fato expor o que precisava curar. Porque é o aparente. E sabe o que nós precisamos entender com isso? Que Jesus nunca vai tocar naquilo que nós não reconhecemos que precisamos ser tocados. Eu vou repetir porque você precisa entender isso. Jesus nunca vai tocar naquilo que você não reconhece que precisa ser tocado. Ele sabe que você precisa, sabe, mas Ele te respeita. Ele me respeita. Jesus nunca vai curar o que nós não reconhecemos que precisa ser curado. Por isso, enquanto a gente continua fazendo de conta, Ele não pode transformar a gente. Quando a gente continua tentando sustentar uma aparência, Ele não pode manifestar a sua essência em nós. Não tem como. O primeiro passo é esse: reconhecer que precisamos. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros vão falar, eu quero é ser feliz, eu quero é deixar o meu Deus feliz, eu quero viver a plenitude de Deus. Ah, mas o que os outros vão... Não, estou aqui para viver pelo que os outros pensam, estou aqui para viver o que a palavra de Deus diz. O que me garante uma eternidade não é o pensamento ou o que os outros falam, o que me garante uma eternidade é andar debaixo da voz do meu Pai.
Por isso, destrói essa aparência hoje. Destrói essa aparência hoje. Deixa ruir, deixa cair. Tem uma música nova do Rodolfo, e tem uma frase que ele fala que eu falei, uau, essa frase é sensacional. E ele diz assim: tem um cisco no seu olho, me disse um cego, 1 segundo antes de cair no abismo. Tem um cisco no seu olho, me disse um cego, 1 segundo antes de cair no abismo. Isso é Bíblia. É aquele que diz, tem um cisco no teu olho, mas não vê a trave que está no seu. Sabe o que acontece hoje? Hoje muitos, para não reconhecer a falta que tem, a carência que tem, reconhecer a fraqueza, apontam os outros. Porque toda vez que eu aponto alguém, eu tiro a visão de cima de mim. Vocês estão olhando para mim, né? Vamos lá? Estão olhando? Você viu que o Telvis hoje não penteou o cabelo? Olha lá, vocês olharam tudo para ele. Viu? Quando eu aponto alguém, eu estou tirando os olhos das minhas falhas para apontar a falha de alguém. Eu estou falando do cisco dele, mas não tiro a trave do meu. Está entendendo? Hoje muitos estão tão prontos para apontar, porque enquanto eles apontam para os outros, ninguém vê a falha deles. Por isso que muitas vezes a gente tem problema de ler a Bíblia, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai achar um monte de defeito. Em quem? Nos outros? Não, na gente. Só que todo defeito que a Bíblia aponta em nós, ela mesma tem poder e graça para corrigir, aperfeiçoar, mudar, transformar. Sabe, isso é forte, gente. Olha só, Jesus está presente. Primeiro é só um convidado. Reconhece, quer viver um milagre, quer viver o sobrenatural, quer viver a transformação. Você não vai precisar confessar nada para ninguém, mas começa a apresentar diante de Deus hoje, dizer, Senhor, hoje eu quero que o fake acabe, que a farsa acabe. Eu quero parar de viver de fake, eu quero viver de fato, de vida, de verdade, de poder do Senhor. Outra coisa que eles fizeram de importante, e que nós precisamos aprender a fazer, colocar o problema diante da pessoa certa. Sabe por que muitos problemas na nossa vida não se resolvem? E ousadamente eu vou falar, muitas vezes até pioram. Porque além de nós não colocarmos diante da pessoa certa, nós colocamos diante das pessoas erradas. E eles não diminuem e só aumentam. Vão só ganhando mais proporção. Quem poderia resolver aquele problema naquela festa? Jesus. Porque só Jesus pode. Só Jesus tem poder para resolver. Então o que eles fazem? Eles levam o problema para Maria. Acabou o vinho. O que Maria fez? Maria disse, Maria é uma mulher maravilhosa. Amo Maria. Mãe de Jesus. O que Maria fez? Maria disse assim, gente, eu vou dar um mandamento para vocês. Eu vou dar uma instrução para vocês. Eu vou dar uma recomendação para vocês. Qual é? Façam tudo o que Jesus mandar. Obedeçam a Jesus. Obedeçam a Ele. Tudo que Ele mandar vocês fazer, façam. Porque Ele pode resolver essa situação. Sabe, nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida, que vão apontar para Jesus. Nós precisamos andar com gente assim, que nos motive a obedecer a cada vez mais a Deus. Nós precisamos de pessoas no nosso ciclo de amizade que sejam assim, pessoas que nos motivem a obedecer a palavra de Deus, pessoas que estão apontando para Jesus. Você viu que todos os dias nós temos aqui um devocional diário, é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Você já percebeu, essa é a segunda vez que nós estamos fazendo. Fizemos 21 dias da outra vez, vamos fazer 21 dias da outra. Você vê algum nome sendo anunciado que vai fazer? Não, porque nós não estamos aqui para anunciar nenhum nome, nós estamos aqui para pregar o Evangelho e anunciar o nome de Cristo. Você só fica sabendo depois quem fez, mas você não fica sabendo quem vai fazer, porque o que importa não é quem vai fazer, o que importa é o que vai ser falado, que é a palavra de Deus. Porque é por isso que nós estamos aqui, para te apontar cada vez mais para Jesus, para te apontar cada vez mais para a palavra de Deus. Sabe, quando a gente entende o poder dos relacionamentos, querido, a gente mudaria muito o nosso conceito. Quando a gente entende o poder dos relacionamentos, a gente ia começar a ser mais rigoroso nisso.
Porque relacionamentos nunca são neutros na nossa vida. Nunca. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que todo relacionamento gera algo em nós. Todo. Não existe nenhum relacionamento que nós tenhamos que não vai gerar algo. O que nós precisamos entender é que se o relacionamento não é neutro, ou ele pode gerar coisas boas ou coisas ruins. E aí nós começamos a ter um outro ponderamento a respeito disso. Para pensar. As pessoas com as quais você se relaciona te aproximam mais de Jesus? As pessoas com as quais você se relaciona te aproximam mais da palavra? As pessoas com as quais você se relaciona te tornam ainda mais obedientes? Sabe, queridos, eu não estou dizendo que nós temos que nos afastar de tudo, não é isso. Eu sei quem me influencia e eu sei quem eu preciso influenciar. As pessoas que você deixa te influenciar são aquelas que te aproximam mais de Jesus? Porque você quer viver um milagre, você quer viver um sobrenatural, você quer viver uma transformação. E talvez hoje, quando nós começamos, você pensou: nossa, talvez eu nunca senti Deus. Talvez faz tempo a última vez que eu senti a presença de Deus. Talvez faz tempo a última vez que eu vivi o milagre de Deus. Pois é. Talvez a forma como nós temos vivido não tenha nos aproximado disso. Maria, o que ela está fazendo? Ela está apontando para Jesus. Olhe para Ele, obedeça a Ele. Tudo que Ele mandar fazer, façam. Peça para o Espírito Santo trazer esse entendimento sobre você. As pessoas que têm voz, não apenas no teu ouvido, mas no teu coração. Isso fala de influência. Te aproximam de Deus. Te aproximam de Jesus. Porque é isso que nós precisamos. O problema é que nós, hoje em dia, muitas vezes nós falamos para todo mundo, menos para quem nós deveríamos falar. Falamos para todo mundo, mas muitas vezes não falamos para Deus. Não falamos para quem está apontando Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está fugindo do confronto, da conversa. Eu tenho não sei se é uma boa notícia, mas toda conversa que você mais teme é a conversa que você mais precisa. Aquela conversa que você mais teme em ter é a conversa que você mais precisa ter. Porque é a conversa que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Sabe, hoje muitos falam, e porque muitos estão buscando suprir. Hoje nós vivemos num mundo altamente carente, gente. As pessoas hoje são muito carentes emocionalmente, e elas precisam de gente que ouça, que concorde, que muitas vezes dê vazão até o erro que elas estão cometendo, porque assim elas se sentem amadas, elas se sentem aceitas. Mas deixa eu dizer algo: carência e Jesus não combina. Carência e evangelho não combina. Se eu ainda estou andando carente, eu não entendi o que é evangelho. Se eu ainda estou necessitando que as pessoas me aceitem, que as pessoas concordem, se eu ainda estou buscando só aqueles que falam o que eu quero ouvir, é porque eu estou carente, estou precisando ser massageado. Eu não entendi a imensidão do amor de Jesus por mim. Como alguém pode se sentir carente entendendo esse amor, essa graça? Sabe quando alguém vai para Maria e diz: Maria, acabou o vinho. A Maria não diz assim: gente, vamos fazer uma campanha e o vinho vai aparecer. Não, obedeçam tudo quanto Jesus vai mandar, porque é isso que muda a nossa vida. Sabe, Maria não deu uma palavra de motivação. Não, gente, vamos lá, vai dar tudo certo, bora, vamos jogar para cima. Não, façam tudo quanto Jesus mandar. Jesus não quer da gente uma campanha, Jesus quer a vida. Jesus não quer de nós a nossa motivação, Jesus quer de nós o nosso coração, a nossa obediência. Por isso essas coisas podem nos mudar por um tempo, mas só Jesus verdadeiramente transforma. Vou repetir, essas coisas podem nos mudar por um curto espaço de tempo, mas apenas Jesus pode nos transformar. Só Ele pode. E para a gente ir para o final, para nós orarmos,
Jesus estava presente. Eles reconheceram o que faltava. Eles colocaram diante da pessoa certa. Mas aqui é algo importante. Quanto mais improvável parecer ser, mais discernimento nós precisamos ter. Sabe o que hoje mais falta para os cristãos desse tempo? Discernimento. Discernir as coisas. Não é saber, não é informação. Nós talvez nunca tivemos uma geração com tanta informação como a de hoje. Não é? Você quer saber qualquer coisa do que for, você entra em 5 minutos no Google, você se torna um mestrado naquilo. Você fala, uau, eu já sei tudo disso. Tenho muita informação. Então nunca tivemos uma geração com tanta informação, mas sem discernimento. Sabe o que nos falta hoje é isso. E por isso talvez nós como cristãos tantas vezes estamos tão fracos. Porque nós queremos ter entendimento, mas não buscamos discernimento. Nós queremos entender, quando nós deveríamos buscar discernir, o que é bem diferente. Eu quero entender, por que disso, por que daquilo, por que isso é assim, por que aquilo, eu preciso entender. Não, você só precisa discernir. 1 Coríntios 2:14 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, há um discernimento espiritual. Não é a informação que eu tenho, não é o quanto eu sei, mas é quanto discernimento há. Não é a informação, mas é a revelação. E alguns, por achar que sabem demais, ainda dizem assim, isso não pode ser assim, isso não pode ser assado. Queridos, nós não servimos ao Deus do não pode, nós servimos o eu sou. Ele é o eu sou, o Deus que pode todas as coisas. Então a questão não é eu entender, não, a questão é a gente discernir. Jesus vai curar um cego, e sabe o que ele faz? Ele cospe no chão, e faz um lodo, e daquele lodo no chão ele coloca nos olhos do cego. Gente, dá para entender isso? Consegue entender? Está cego, Jesus vai curar, e faz um barrinho e põe nos olhos dele. Dá para entender? Há uma multidão de mais de 10 mil pessoas, e Jesus vai alimentá-las, e ele pega 5 pães e 2 peixinhos. Dá para entender? Não dá para entender. O vinho acaba, e Jesus fala assim, busquem água. Dá para entender? Não dá para entender. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não são para ser entendidas, são para ser discernidas e obedecidas. Você quer que a água se transforme em vinho, mas você não traz a água quando Ele manda trazer. Não é a água que eu estou precisando, é o vinho que acabou. Não é a água que eu estou precisando, é o vinho. Mas se Ele pediu a água, é a água que eu vou oferecer. Porque eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele sabe muito bem o que está fazendo. Isso é discernir, ter discernimento do que Ele está operando. Ou seja, não é para a gente entender. Sabe por que muitas vezes está faltando milagre, sobrenatural, revelação, poder? Porque a gente está buscando entender quando Deus só está esperando que a gente obedeça. Enche de água, enche de água, enche de água. A Bíblia diz que quando chama o mestre-sala para provar o vinho, eles não sabiam de onde o vinho viera. Mas ele diz, mas os servos sabiam de onde a água veio. A gente quer ver o milagre, mas a gente não quer se envolver no processo. Traz a água. Trazer a água é comigo e com você, transformar em vinho é com Ele. Não é o quanto eu entendo, é quanto eu obedeço. Não tem como explicar. Tem lógica isso? Vinho, água virando em vinho? Não tem. Mas Deus não é o Deus da lógica, Deus é o Deus do sobrenatural, do milagre, da transformação. Por isso, hoje, mesmo diante dessa situação, a gente precisa crer e obedecer. O milagre acontece, a transformação sobrenatural acontece.
A água passa a ser vinho. O pânico dá lugar agora à alegria e à celebração da festa. Por quê? E aqui nós terminamos. Porque lá no começo, Jesus era convidado. Mas quando as coisas apertaram, alguém disse assim: sai do lugar de convidado e vem para o lugar de honra. Sai do lugar de ser apenas mais um no meio da multidão e vem ser o centro de todas as coisas. Sai nesse lugar onde ninguém estava te percebendo e vem tomar o lugar de relevância na nossa vida. É aí que o milagre acontece. É aí que a transformação acontece. Sabe por que talvez hoje, nesse exato momento, nós podemos estar aqui e não ter provado de milagres ainda, não ter provado de sobrenatural, não ter provado de transformação nenhuma? Não foi porque a gente não convidou a Ele. Não, não é por isso. Mas é porque Ele nunca passou de ser só um convidado na nossa vida. Mas se hoje você decidir dizer: Jesus, eu não preciso aparecer mais, quem precisa aparecer é o Senhor. Toma o lugar de honra, toma. Pensa, gente, naquele momento da festa todo mundo está olhando para quem? Para o casal? Uau, eu estou me arrepiando aqui, gente. Naquele momento da festa todo mundo está olhando para o casal? Todo mundo está olhando para a família? Todo mundo está olhando para os servos? Todo mundo está olhando para o mestre sala? Não, está todo mundo olhando para Jesus. Talvez aquele casamento não foi mais... Não é que não foi. A Bíblia fala do nome de quem casou? Quem casou? Que família era? Está aqui escrito. Não, por quê? Porque não é isso que importa. O que importa é quem estava lá e mudou aquele cenário. Está pronto para isso? Para talvez não ser... a gente quer o tempo todo ser lembrado, gente. A gente quer o tempo todo aparecer. Quando o que nós deveríamos fazer é usar a nossa vida para que Ele apareça. Para que Ele, olha, eu não sei quem era aquele casal, mas eu sei que algo sobrenatural aconteceu, um milagre, uma transformação. E não só isso, vai ficando de pé. Você tá disposto a isso? Você está disposto a isso? Tem alguém disposto a isso? Então olha só, quando o mestre Sala prova, sabe o que ele diz? Nas outras festas eu já provei vinhos bons, só que conforme o tempo vai passando, eles vão servindo vinho inferior, ou seja, a qualidade cai. Mas aqui, nesse casamento, nessa festa, eu percebi que vocês guardaram o vinho bom até o final. Vocês guardaram o vinho bom até o final. Quando a gente decide assim, ó, Jesus não ser só mais um convidado, ser o centro. Quando a gente decide reconhecer a falta, a falha, a limitação para Ele. Quando a gente coloca diante dEle que é a pessoa certa. Quando ainda que pareça improvável, a gente decide obedecer, porque nós temos discernimento. Ele vai ser lembrado, Ele vai ser apontado. Mas não só isso, nós vamos provar do vinho bom a cada dia. Ontem foi bom, foi, mas hoje vai ser bom também. E vou dizer ainda mais, se ontem foi bom, hoje em Jesus vai ser ainda melhor. Alguém acredita? Se você acredita, joga tua mão para o alto aí, dá um aplauso a Jesus nesse lugar, glorifica Ele. Há um vinho novo dEle para a nossa vida. Há um vinho novo dEle para a nossa família. Há um vinho novo dEle para o nosso ministério, para a nossa comunidade. Há um vinho novo de Deus para o Brasil. Há um vinho novo de Deus para a Araucária. Há um vinho de Deus, há um vinho novo de Deus para a nossa existência. E eu creio. Talvez hoje você chegou aqui com uma água insonsa, sem cor, mas hoje você vai sair fluindo nesse vinho novo de Deus, fluindo nesse vinho novo de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos ao Senhor, nós te damos graças, te damos louvores, te damos honras nessa manhã, papai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, a nossa segurança está no Senhor. Pai, eu sei que quando nós estamos crendo em Ti, mesmo quando nós perdemos, nós ganhamos. Talvez muitas pessoas ao início de tudo quanto estamos vivendo, acerca de isolamento, acerca de quarentena, pensaram: a igreja está perdendo. Não, Pai, eu sei que a igreja não está perdendo, a igreja está ganhando.
A igreja não está diminuindo, a igreja está crescendo. A igreja nos lares hoje acontecendo. Pai, antes da pandemia nós tínhamos um culto de domingo, agora nós já temos 2. Senhor, porque a tua ação sobre nós nos faz entender, Pai, que situações inesperadas são oportunidades para avançarmos. Por isso eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, Senhor. Pai, que a dificuldade, que a situação inesperada que surgiu, Pai, não traga sobre eles abatimento, não, mas que venha sobre eles esse discernimento. Discernimento do céu, discernimento da terra, discernimento do que é certo e errado, discernimento do que é propósito e do que é passageiro. Senhor Deus, que hoje nessa manhã estejamos através e à luz da tua palavra, provando dessa transformação. Eu oro, Senhor, porque eu sei que pessoas aqui nessa manhã, pessoas que estão aqui presentes e pessoas também que vão assistir logo mais esse vídeo, pessoas vão estar sendo transformadas, Pai. Há uma ativação, uma transformação ocorrendo dentro delas, Pai, porque há um propósito sendo reforçado, sendo alinhado, sendo estabelecido em seus corações. Pai, no nome de Jesus, que ninguém aqui vai olhar para trás, que ninguém vai andar olhando para aquilo que ficou, mas vamos olhar para o alto, vamos olhar para cima, vamos olhar para o alvo, vamos olhar para o Senhor. Espírito de Deus, nos dá discernimento em relação aos nossos relacionamentos, Pai, que não só possamos ter relacionamentos que nos apontem para o Senhor, mas que nós sejamos pessoas que com aqueles a qual nós nos relacionarmos, estejamos apontando para o Senhor. Que os nossos relacionamentos nos levem a obedecer ainda mais a tua palavra. Que os nossos relacionamentos nos levem a estarmos ainda mais posicionados diante do Senhor em reconhecimento, em obediência, Pai. Senhor Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos, por maravilhas acontecendo, por milagres se manifestando, Pai. Pai, que eles tenham um entendimento que mesmo quando perdemos, nós podemos estar ganhando sim, porque muitas vezes podemos estar perdendo algo aqui no natural, mas ganhando no céu. Muitas vezes podemos estar perdendo algo da terra, mas ganhando algo do Senhor, e é isso que verdadeiramente importa. No nome de Jesus, a nossa festa não acaba antes da hora, porque Jesus não é apenas um convidado nesse lugar. Jesus, tu és o centro, tu és o alfa e o ômega. Jesus, tu és o início e o fim. Tu és aquele que era, que é e que sempre será. Tu és o centro de todas as coisas. Tu não é apenas mais um, tu és o Senhor. Tu não és o quarto homem na fornalha para nós, tu és o primeiro. Tu és sempre aquele a qual nós queremos apontar. Tu és aquele a qual nós queremos seguir. Tu és aquele a qual nós queremos ouvir. Tu és aquele a qual as nossas vidas querem manifestar. Que já não vivamos mais nós, mas que tu, ó Cristo, viva em nós. Que a tua vida seja manifesta em cada um de nós. Que o Senhor se torne conhecido nessa sociedade, nessa comunidade, nessa cidade, porque verão ao Senhor nas nossas vidas, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, no meio dessas famílias. O Senhor será reconhecido, conhecido como o centro de todas as coisas. Obrigado, papai, porque nós cremos que mais importante do que aquilo que falta na terra é aquilo que abunda no céu, é aquilo que é derramado do céu sobre nós. Por isso toda a nossa carência ou toda a nossa necessidade, ela é suprida de uma maneira plena e completa no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não nos falta. E se o Senhor não nos falta, de nada nós sentiremos falta. Obrigado por esse amor, por essa graça. Obrigado por esse milagre, papai. Obrigado porque o Senhor transformou nessa manhã aqui água em vinho. Eu creio. Vidas estão sendo transformadas aqui nessa manhã. Sentimentos, pensamentos. Tem gente que entrou aqui nessa manhã e deixou um Golias em casa. Tem gente que entrou aqui nessa manhã e deixou um gigante esperando. Mas quando ela veio, ela via como gigante.
Mas agora, depois de ouvir essa palavra, ela volta com um novo entendimento. E lá não, a situação que espera lá não é um gigante. O problema que espera lá não é um gigante, não é grande. Grande é o Senhor na vida dele. Grande é o Senhor na vida dela. E ao voltar, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que o gigante vai cair. Que o gigante vai ser derrotado. Aquilo que impedia ele ou ela de avançar vai cair por terra. E uma vez mais o teu nome será glorificado e engrandecido no meio destas vidas. É o que nós oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça poderosa